Pesadelo de 40 dias, a tortura e o ponto assassinato de Junko Furuta. Junko Furuta era uma estudante japonesa de 17 anos que foi sequestrada, agredida sexualmente, torturada e assassinada por 4 garotos do ensino médio. Ela era uma garota bonita, simpática e popular que levava seus estudos a sério. Infelizmente, sua vida foi tirada porque Junko rejeitou as investidas românticas de um garoto em particular, e ele não ia deixar isso passar em branco. Alerta de gatilho. Este artigo contém violência explícita, danos corporais e agressão sexual. Junko nasceu em Misato, na província de Saitama, e morava com seus pais, seu irmão mais velho e seu irmão mais novo. Ela frequentou o colégio Yashio Minami e trabalhava em empregos de meio período depois das aulas para juntar dinheiro para uma viagem de formatura e tinha grandes sonhos de se tornar cantora. Os sequestradores eram 4 rapazes que frequentavam a mesma escola secundária: Jo Ogura, 17 anos, Shinji Minato, 16 anos, Yasushi Watanabe, 17 anos, e o líder do grupo, Miyano Hiroshi, 18 anos. Miyano tinha um histórico de comportamento problemático desde criança, como furtos em lojas e danos à propriedade da escola, e continuou cometendo crimes nos anos seguintes. Na época do assassinato de Junko, Miyano morava com sua namorada, que era a irmã mais velha de Yasushi Watanabe. No entanto, Miyano acabou entrando para uma gangue e começou a cometer crimes sexuais, o que levou sua namorada a terminar o relacionamento. Durante a tortura e o assassinato de Junko, eles usaram o 2º andar da casa de Minato, que costumavam usar como ponto de encontro. Miyano também tinha ligações com a máfia japonesa, conhecida como Yakuza, e Minato também já havia participado de crimes para a Yakuza, como roubo de bolsas, extorsão e estupro. É possível que Junko não soubesse da ligação deles com a Yakuza ou de seus crimes anteriores. Além disso, muitos artigos em inglês afirmam que foi Miyano quem convidou Junko para sair, enquanto artigos japoneses dizem que foi Minato quem fez o convite. Portanto, não está claro quem realmente fez o convite. O sequestro, em 25 de novembro de 1988, Miyano e Minato estavam caminhando pela cidade quando avistaram Junko em sua bicicleta por volta das 20h30. Miyano ordenou que Minato corresse até ela, a empurrasse da bicicleta e fugisse do local. Fingindo ter presenciado o ocorrido, Miyano caminhou até Junko, ajudou-a a se levantar e se ofereceu para acompanhá-la até em casa. No caminho, ele ganhou a confiança dela, o que lhe permitiu enganá-la e levá-la a um armazém onde a ameaçou de morte. Nesse armazém, ele a estuprou e, em seguida, a estuprou novamente em um hotel próximo. Do hotel, Miyano ligou para Minato e os outros 2 agressores, gabando-se do que havia feito com Junko. Ogura pediu a Miyano que a mantivesse em cativeiro, para que eles e outros também a agredissem sexualmente, já que esse grupo tinha um histórico de estupro coletivo e já havia sequestrado e agredido outra garota, mas acabou libertando-a posteriormente. Aquela garota nunca denunciou o ocorrido, pois sabia da ligação deles com a Yakuza e tinha pavor do que poderia acontecer com ela e sua família se contasse. Por volta das 3 da manhã, Miyano levou Junko a um parque próximo, onde os outros 3 garotos a esperavam. Eles descobriram o endereço de casa dela em um de seus cadernos e disseram que faziam parte da Yakuza e que, se ela tentasse fugir, matariam toda a sua família. Os garotos a dominaram e a levaram de volta para a casa de Minato, onde ele morava com os pais. No dia 27 de novembro, os pais de Junko registraram seu desaparecimento e, para atrapalhar a investigação, Miyano a obrigou a ligar para eles 3 vezes, convencendo-os de que havia fugido e estava perfeitamente bem, hospedada na casa de amigos. Inicialmente, sempre que os pais de Minato estavam por perto, eles forçavam Junko a fingir que era namorada dele. No entanto,
Logo pararam com a farsa quando perceberam que os pais não chamariam a polícia. A mãe de Minato confessou mais tarde que eles não queriam contatar a polícia porque o filho já havia sido violento com eles e eles temiam suas ligações com a Yakuza. O grupo manteve Junko prisioneira por 40 dias, durante os quais a espancaram, estupraram e torturaram repetidamente. Chegaram a convidar outros homens e meninos para a casa para participarem dos abusos. Na noite de 28 de novembro, convidaram 2 outros meninos, Tetsuo Nakumara e Koichi Ihara, para a casa. Subiram as escadas, onde Junko estava sentada, e o grupo bebeu xarope para tosse, fingindo que eram drogas, e agiram como se estivessem sob efeito de entorpecentes. Junko gritava de medo e tentou fugir, mas foi impedida. Ao ouvir a confusão, a mãe de Minato foi verificar o que estava acontecendo com os meninos, que disseram que estavam apenas brincando e que estava tudo bem. Depois que ela saiu, os meninos começaram a estuprar Junko em grupo, enquanto ela estava inconsciente, apenas olhando para o teto sem piscar. Nos 40 dias seguintes, Junko foi estuprada diariamente. Em uma ocasião, ela chegou a ser estuprada por 12 homens diferentes no mesmo dia, e por cerca de 100 homens diferentes, aproximadamente 400 vezes. Os 4 garotos originais rasparam seus pelos pubianos, a forçaram a dançar nua e a se masturbar enquanto ouviam música, e quando ela foi espancada tão brutalmente a ponto de não conseguir nem andar, a obrigaram a dormir na varanda durante o inverno rigoroso com pouquíssima roupa, e também a forçaram a dormir no congelador. Objetos foram inseridos em sua vagina e ânus, incluindo uma barra de metal, uma garrafa e um fósforo aceso. Eles também a forçaram a ingerir grandes quantidades de água, leite e álcool. Chegou um ponto em que ela estava tão ferida e doente que não conseguia nem reter água. Ela vomitava imediatamente. Ela também foi forçada a inalar solvente de tinta e fumar vários cigarros ao mesmo tempo. E foi repetidamente queimada nas pernas e nos braços com fluido de isqueiro. No final de dezembro, Junko estava extremamente desnutrida, pois recebia muito pouca comida e, eventualmente, apenas leite. Ela tinha ferimentos graves e infecções terríveis, e não conseguia mais nem subir e descer as escadas para ir ao banheiro, ficando confinada ao quarto, onde perdeu completamente o controle da bexiga e dos intestinos. Seu rosto estava tão machucado que suas cavidades nasais estavam cheias de sangue, e seu cérebro havia até mesmo encolhido devido aos danos. Em certo momento, ela conseguiu ligar para a polícia às escondidas, mas foi pega antes que pudesse dizer qualquer coisa. Como punição, foi novamente espancada brutalmente. Ela chegou a implorar para que a matassem, mas eles sempre se recusaram. No final da vida, estava tão espancada e doente que perdeu toda a sua beleza. E seu corpo começou a exalar um cheiro de podridão, o que acabou fazendo com que os rapazes perdessem o interesse nela. Isso os levou a estuprar coletivamente outra jovem de 19 anos, mas ela foi libertada em seguida. Em 4 de janeiro de 1989, Miyano perdeu uma partida de mahjong e decidiu descontar sua raiva em Junko, derramando fluido de isqueiro sobre o corpo dela e ateando fogo. Junko teria tentado apagar o fogo, mas acabou ficando inconsciente. Eles continuaram a espancá-la, acenderam uma vela e pingaram cera quente em seu rosto. Colocaram 2 pequenas velas sobre suas pálpebras e a forçaram a beber a própria urina. Depois de ser chutada, ela caiu sobre um aparelho de som e começou a ter convulsões. Considerando que ela estava sangrando muito e que pus jorrava de suas queimaduras infectadas. Eles cobriram as mãos com sacos plásticos e continuaram a espancá-la, além de deixar cair uma bola de exercícios de ferro sobre seu estômago várias vezes. O ataque durou aproximadamente 2 horas antes de ela finalmente falecer.
Temendo serem acusados de assassinato, os rapazes envolveram o corpo dela em cobertores e o colocaram em uma mala de viagem. Em seguida, colocaram o corpo em um tambor de 210 litros, 55 galões americanos, e o encheram de cimento. Por volta das 20 horas, carregaram o tambor e o descartaram em um caminhão de cimento em Koto, Tóquio. Durante o cativeiro, Junko mencionou que se arrependia de não ter assistido ao último episódio de Tombo, Libélula. Então Miniano encontrou a fita VHS do último episódio e a colocou na mala de viagem. Ele alegou que não fez isso por pena de Junko, mas porque não queria que ela voltasse como um fantasma para assombrá-lo. Em 23 de janeiro de 1989, Miyano e Ogura foram presos pelo estupro coletivo de uma jovem de 19 anos que haviam sequestrado em dezembro. Em 29 de março, 2 policiais foram interrogá-los, pois roupas íntimas femininas haviam sido encontradas em seus endereços. Durante o interrogatório, Miyano acreditou que um dos policiais sabia do assassinato de Junko e de seu envolvimento no crime. Ele presumiu que Ogura havia confessado os crimes à polícia, então Miyano indicou aos policiais onde o corpo dela poderia ser encontrado. Os policiais ficaram perplexos com a confissão, pois não se tratava de Junko. Eles estavam falando sobre os assassinatos de outra mulher e seu filho de 7 anos, ocorridos alguns dias antes do sequestro de Junko. Esse caso permanece sem solução. A polícia encontrou o tambor que continha o corpo de Junko e conseguiu identificá-la por suas impressões digitais. Em 1º de abril de 1989, Ogura foi preso por outro estupro e, posteriormente, pelo assassinato de Junko. Minato e Watanabe, juntamente com o irmão de Minato, foram presos em seguida. Várias outras pessoas que participaram do abuso e estupro também foram identificadas, incluindo Tetsuo Nakamura e Koichi Ihara, que foram acusados de estupro após seu DNA ter sido encontrado em Junko e em seu interior. Os 4 réus se declararam culpados de lesão corporal que resultou em morte, e não de homicídio. Miyano foi condenado a 20 anos de prisão, Minato a 5 a 9 anos, Watanabe a 5 a 7 anos e Ogura a 8 anos em um centro de detenção juvenil.